E os candidatos Jair Bolsonaro do PL e Ciro Gomes do PDT foram sabatinados em emissoras de TV nesta quinta-feira. Na entrevista do presidente Jair Bolsonaro, o tema mulher ganhou destaque. E ele contestou a ideia de que não prioriza mulheres com políticas públicas, citando várias iniciativas de seu governo. Já o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, tratou da crise institucional dos poderes. Ele culpou a presidência por desarmonia e criticou a presença de militares no governo federal. Sobre as eleições 2022, a repercussão dessas sabatinas, o Jornal da Manhã recebe a partir de agora o professor e cientista político Rodolfo Marques, a quem agradecemos pela participação. Professor, seja muito bem-vindo. Opa, bom dia a todos, a todas. Um prazer estarmos aqui e conversarmos sobre política, que é sempre importante. Perfeito, muito bom. Para começar, gostaria da avaliação do senhor em relação à participação dos candidatos nessas entrevistas, nas sabatinas também, no debate que foi realizado no último domingo. Como tem sido a performance dos principais candidatos? É um bom momento, claro, para o eleitor conhecer as propostas dos candidatos, mas também acaba sendo uma chance desses candidatos colocarem as suas ideias. E eles podem acertar ou errar. Exatamente. Eu penso que a plataforma televisiva, ela é um espaço fundamental. A televisão ainda é a mídia principal do país. Então, essas entrevistas dão esse espaço para que os candidatos possam expor suas ideias e tratar de temas. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, aproveitou para tratar novamente, buscando conectar melhor com o público feminino, buscou novamente falar de políticas que foram desenvolvidas em seu governo em relação às mulheres. E o Ciro Gomes, que está em terceiro lugar aí na pesquisa de intenção de voto, procurou avançar, principalmente entre aqueles que não querem nem a primeira, nem a segunda via, nem a primeira, nem a segunda opção. Então, eu penso que são espaços importantes. As sabatinas, elas servem para que se possam aprofundar um pouco mais algumas questões e os candidatos têm que aproveitar todas as oportunidades disponíveis. Perfeito. Agora vamos seguir com a pergunta de Amanda Klein. Professor, bom dia. Eu queria saber como é que você viu a profusão de pesquisas divulgadas nessa semana. Elas basicamente, de forma geral, indicam um cenário estável, de estabilidade, algumas com uma pequena oscilação para baixo de Lula, uma estabilidade muito grande do presidente Bolsonaro. E o que chama a atenção é esse pequeno crescimento da terceira via, o que obviamente não ameaça a posição de Bolsonaro, mas deve levar a eleição para o segundo turno. Eu queria a sua leitura sobre esses levantamentos e o que esperar. Se é uma má ou uma boa notícia para o presidente da República, em medida em que o Auxílio Brasil não fez o efeito até agora esperado pela campanha e ele parou de crescer entre o público evangélico. E no segundo turno continua muito atrás de Lula, não consegue também angariar votos até agora. Amanda, de fato, nós tivemos nessa semana uma profusão de pesquisas e eu penso que até a eleição será assim, com tantos levantamentos que serão feitos. E a gente tem um dado de estabilidade, Por exemplo, na pesquisa da Folha, o ex-presidente Lula caiu ali dentro da margem de erro, Ele fica sempre naquela faixa. O teto dele parece ter sido atingido nesse primeiro turno, mas ainda é um teto relativamente alto. Ciro Gomes e Simone Tebet avançaram um pouco. Por exemplo, a Simone Tebet chegou a avançar para cima da margem de erro. E o presidente Bolsonaro ele tem essa estabilidade. Ele também se fala num teto, mas também ele tem um piso que são relativamente estáveis. Então, não tem um cenário, um pouquinho mais de 4 meses, 4 semanas, melhor dizendo, do primeiro turno das eleições, essa questão de avançar entre o público mais pobre e o público evangélico seja o público evangélico seja o grande desafio de Bolsonaro até o primeiro turno, para consolidar algo que nesse momento parece ser o cenário mais palpável no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se a gente for observar, por exemplo, a distância de Bolsonaro para Ciro é uma diferença ainda de 23 pontos. Na projeção do segundo turno, a vantagem de Lula aqui no primeiro turno é de 13 e passa para 15 pontos. Então, é um cenário realmente bem cristalizado e a maior parte dos eleitores brasileiros praticamente já decidiu em quem vai votar no primeiro turno. Você, Roberto Mota. Bom dia, professor. O senhor lançou há pouco tempo um livro que fala sobre políticas de regulação da mídia, não é isso? Isso. A minha pergunta para o senhor é: regular a mídia não leva inevitavelmente à censura? A discussão ela é exatamente também nesse sentido. Eu fiz uma comparação
Roberto, a respeito do Brasil e da Argentina, né, agora no século XXI. Né, e até com esse episódio que ocorreu lá na Argentina também entra muito em evidência. Eu penso que a discussão ela precisa acontecer principalmente em nível do Congresso Nacional, exatamente para mitigar essas questões a respeito de censura, a respeito de questões sobre conteúdo. A discussão principal é o que, pelo menos no livro eu procuro tratar isso, a questão principal é em relação à regulação econômica, né? Então, a observância do que nós temos nos artigos da Constituição aqui no Brasil, entre os artigos 220 e 2024, o sistema de complementariedade público, estatal e privado. Mas essa discussão que você trouxe ela é extremamente relevante. Até que ponto regulamentar ou mudar o modelo de regulamentação de fato pode ser confundido com censura. Nós temos opiniões muito divergentes sobre isso e o livro eu procuro tratar exatamente dessas visões, né, dos diferentes atores políticos e das diferentes perspectivas. Professor, ontem mesmo o Ciro Gomes pediu desculpas, disse que errou no tom, né? Quando se referiu em um evento que estava fazendo um comício para gente preparada, que imagina ter falado o que ele estava falando, explicando em uma favela. Lula já se desculpou com policiais recentemente por ter dito que o Bolsonaro gostava mais de policiais do que de gente. E Bolsonaro várias vezes já disse que foi mal interpretado em seu tom, que tem a ver com a sua criação. Enfim, o quanto isso importa, as palavras que os candidatos usam, ou o que vale realmente são dados e projetos? Adriana, em um período tão curto de campanha, né, porque a gente está vivenciando a campanha desde o dia 15, 16 de agosto, nós temos já um pouco mais de 2 semanas de campanha, e considerando que ela toda dura 45 dias até o primeiro turno, qualquer fala, qualquer contexto, ou qualquer escorregada, tem um efeito em que sentido? Esse conteúdo ele é reproduzido nas mídias e nas redes sociais, nas plataformas digitais. E até mesmo as falas positivas, os candidatos utilizam para poder replicar dentro dos diferentes espaços. Então, por mais que a gente saiba que o fundamental é discutir planos, é discutir números, discutir propostas, essas falas elas podem ter um impacto negativo, principalmente pela rapidez na replicação. Mas eu colocaria um outro aspecto. Como é tudo muito rápido, como tudo é muito dinâmico dentro desse processo, por vezes uma fala, né, por exemplo, o Ciro Gomes já pediu desculpas no Twitter, né, e agora na entrevista concedida à CNN, e aí dentro desse contexto, daqui a 1, 2, 3 dias ninguém mais fala sobre o assunto. Agora, professor, pegando como exemplo o caso de Simone Tebet, ela já concedeu várias entrevistas, participou de algumas sabatinas, e ela sempre justifica os seus patamares nas pesquisas, falando, olha, eu não sou muito conhecida, eu vou apresentar meu programa de governo, quero que as pessoas entendam qual é a minha proposta e por aí vai. Mas se a gente for analisar, faltam 30 dias para as eleições. O senhor entende que nesses 30 dias os ataques e as trocas de acusações devem se intensificar? Porque muito provavelmente Simone Tebet e Ciro Gomes vai chegar em um momento que eles devem partir para o tudo ou nada. Então o senhor entende que essa pode ser a tônica da propaganda eleitoral daqui em diante? Mas o senhor vê alguma chance, alguma possibilidade desse cenário mudar? Ou seja, Lula e Bolsonaro muito à frente, o que poderia mudar? Eu vejo que Lula e Bolsonaro estão muito bem encaminhados para o segundo turno. Né? O segundo turno parece cada vez mais palpável, embora ainda haja, né, nesse momento, uma possibilidade de Lula levar no primeiro turno a tendência que tenhamos segundo turno. A tradição é essa, né? As últimas eleições resolvidas em primeiro turno, a última eleição foi em 98, né, quando Fernando Henrique venceu no primeiro turno contra o próprio Lula e contra outros candidatos. Sobre a intensificação de ataques, eu observo o seguinte, né? Simone Tebet, ela tinha um grau de desconhecimento muito grande e ela está utilizando essa eleição também para se consolidar como uma liderança nacional. Ela é uma liderança importante dentro do Senado, uma liderança importante no Centro-Oeste e ela busca se cacifar, né, exatamente para crescer em relação a isso. Lula e Bolsonaro, os dois principais candidatos, eles têm um recall muito grande, uma lembrança muito grande. O Bolsonaro, né, teve uma vitória muito expressiva em 2018 e está no governo, e o Lula saiu ali muito bem avaliado no seu segundo governo em 2010. Já o Ciro Gomes, que participa aí da sua 4ª eleição como candidato à presidência da República, ele vem, claro, buscando atacar ao máximo os dois principais candidatos, mas ele difere a maior parte das suas palavras mais duras, digamos assim, a Lula. Né? Foi assim no debate da Bandeirantes, foi assim também
em boa parte das manifestações, eu acompanho o Twitter dos 4, né? Então eu procuro perceber um pouco em relação a isso. Eu acredito que Ciro vai aumentar a carga contra Bolsonaro, mas também contra Lula, e Simone Tebet pensa que vai direcionar mais os ataques contra Bolsonaro, embora a distância, considerando um mês das eleições, eu vejo a distância pode até diminuir um pouquinho, mas tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno me parece muito pouco palpável nesse momento. Perfeito. As análises e as reflexões sobre a campanha eleitoral e também sobre as eleições deste ano com o professor e cientista político Rodolfo Marques, a quem agradecemos muito pela participação. Professor, até uma próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso.